Minhas saudações a todos os que, mais uma vez, me dão a honra de comparecerem a mais esta exposição da série Caminhando pela Lei 6.015. Essa série, que foi idealizada por uma registradora civil lá da cidade de Trairi, às beiras do rio Mundaú, lá no estado do Ceará, a doutora Thaís Castelo Branco. Tem aqui o apoio, que me é muito honroso, da ARPEN do Estado de Goiás, e eu cumprimento e agradeço a estimada amiga, doutora Evelyn Valente, presidente da ARPEN Goiana, por esse apoio a esta nossa série, que tem o objetivo de excursionar, por assim dizer, pelos vários preceitos da Lei 6.015, de 1973, reavivando o estudo, ou pelo menos a referência, a uma lei que já é, a esta altura, bastante antiga, né? já vamos lá para mais de 50 anos de sua elaboração e quase tanto de sua vigência. Nós estamos tratando, há já algumas exposições, dos dispositivos específicos, constantes, na lista do artigo 167 da Lei Brasileira 6.015, nossa Lei de Registros Públicos. Esse artigo possui dois capítulos, podemos dizer assim, bem diferenciados, ou seja, em seus incisos, primeiro e segundo, que são, respectivamente, os itens que dizem respeito aos títulos registráveis em sentido estrito, isso está no inciso primeiro, e os títulos averbáveis, que se encontram no inciso segundo. Por mais que nós já tenhamos indicado o fato de que o legislador nem sempre se baseou em critérios doutrinários seguros para, e mais do que doutrinários, poderíamos dizer isso, ontológicos seguros, para reunir os títulos registráveis e os títulos averbáveis, o fato é que nós temos essa lista e, de acordo com a lei posta, vamos, num sentido ou no outro, adotando as técnicas do registro em sentido estrito ou as da averbação, conforme dispõe a lei. Bom, nós começamos na semana passada uma referência ao item 5º do inciso 1º desse referido artigo 167. Esse item 5º trata do que era, então, o registro em sentido estrito da penhora, do arresto e do sequestro. Com o novo Código de Processo Civil, reiterando disposição da legislação imediatamente anterior, da legislação processual imediatamente anterior, esses atos são agora suscetíveis de averbação, segundo o que é de consenso no entendimento doutrinário e da jurisprudência administrativa, por mais que talvez a matéria não seja isenta de alguma controvérsia. Bom, nós hoje vamos tratar, em particular, de uma dessas três medidas constritivas, as três que estão ali referidas: penhora, arresto e sequestro. Hoje nós vamos começar a tratativa do arresto. Vamos, na próxima exposição, continuar tratando do arresto, dada a limitação de tempo que nós temos de considerar para essas nossas exposições. E vamos começar pelo arresto, embora a ordem constante da lei seja outra, né? A lei fala penhora, arresto e sequestro. Então, em rigor, se nós fôssemos seguir rigorosamente o que consta desse item 5º do inciso 1º do artigo 167, deveríamos começar pela penhora, e não pelo arresto. Nós vamos começar pelo arresto, em seguida passar ao sequestro e terminar tudo desta série com a penhora, porque, embora o arresto e o sequestro não sejam causas da penhora, são, de algum modo, medidas antecedentes a ela. E, sendo antecedentes, melhor é que sejam tratados com essa precedência, na perspectiva de sua análise. Assim, cuidaremos seguidamente do arresto, depois do sequestro e, finalmente, da penhora. Bom, o arresto é, na verdade, um instituto
assecuratório de uma futura ou de uma já pendente execução. Ou seja, o que se visa com o arresto é garantir uma ulterior execução ou mesmo uma execução que já está em curso, já esteja em tramitação. Por isso que é uma medida de garantia, uma medida assecuratória. É um instituto, pode-se dizer isso, um instituto especial de segurança, que visa a estabelecer uma situação transitória, uma situação provisória, até que se decida a demanda. Voltamos aqui àquela ideia que me pareceu muito boa, embora aplicável a todas as medidas cautelares, que foi desenvolvida por Lopes da Costa, esse grande jurista mineiro. Lopes da Costa dizia que as medidas cautelares, e isso pode ser aplicado ao arresto, consistem numa espécie de andaime, que são úteis até que o edifício seja construído. Então é isso mesmo, ou seja, o arresto visa garantir uma situação transitória, visa a estabelecer essa situação provisória com alguma segurança. Até quando? Até que se decida a demanda. No nosso caso, até que se realize a penhora. De onde vem essa palavra arresto? O nosso vernáculo arresto, segundo um grande dicionarista e conhecedor muitíssimo da etimologia, seu dicionário etimológico é precioso, Antônio Geraldo da Cunha. Segundo ele, a palavra arresto deriva remotamente de um verbo latino, de um verbo da língua latina, o verbo arresto, cujo infinitivo é arrestare. Arresto é a primeira pessoa do indicativo singular presente desse verbo cujo infinitivo é arrestare, arresto. E esse arresto esse verbo arresto deriva, por sua vez, de outro verbo, do verbo resto, cujo infinitivo é restare, resto, restare. Por isso, quem se lembrar aqui dos estudos de francês, vão se lembrar da palavra arrêter, do verbo arrêter, que vem, antes de arrêter, havia arrester, com um S no meio da palavra. Arrêter é justamente a quase que transformação do arresto romano, acolhido na língua francesa, que é uma das línguas românicas, tanto quanto o português. E é mesmo do francês, quer dizer, por via do francês, que surgiram as palavras portuguesas, o substantivo arresto e o verbo arrestar. Eles vieram diretamente do francês, embora com essa origem remota do latim, que é gênese comum tanto para o francês, quanto para o português, quanto para as outras línguas românicas, né? Italiano, espanhol e assim por diante. Bom, desponta aí então uma lista de acepções mais ou menos aproximadas entre si. Elas são muito próximas entre si, as várias acepções da palavra arrestar ou da palavra arresto, do substantivo arresto. Vamos ver pelo verbo. Por exemplo, arrestar é impedir de avançar, é suspender um movimento, é imobilizar. Parar, reter, interceptar, conter, refrear, reprimir, paralisar, capturar, prender, apreender, sujeitar, subordinar, manter, conservar, fixar, cessar, permanecer, etc. Uma série de significados muito acercados entre si, muito aproximados entre si, que se aplicam a esse substantivo arresto e ao verbo arrestar. Logo se vê aí que há também uma aproximação com a ideia de embargo. Ou seja, no singular, embargo significa, no singular, não é? Embaraço, obstáculo, impedimento, óbice. E nós temos até uma observação a fazer quanto ao direito espanhol, que se fala em embargo preventivo. Ele também nos dá esse sentido do arresto. Embora seja de observar que o embargo, assim no singular, não é? A palavra no singular, embargo,
possa antes parecer um gênero. Esse é um importante autor paranaense, de Plácido Silva, que tem um famoso vocabulário jurídico, entende que o arresto é mesmo uma das espécies do gênero embargo. Ele faz essa observação para distinguir o embargo como gênero e o arresto como uma de suas espécies. Bom, é muito discutível que o arresto tenha existido no direito romano, aquele direito romano antigo, que, como nós sabemos, é uma das grandes fontes históricas do direito brasileiro e do direito ocidental em geral. Lopes da Costa, a quem eu fiz referência há pouco, nada fala sobre essa origem romana. Ele é muito preciso nas suas indicações, sempre foi assim, e nada fala sobre essa origem. Esse silêncio pareceria indicar que ele nega essa gênese romana do arresto, ou seja, a existência do arresto no direito romano. E um outro autor, um importante processualista mineiro, Humberto Teodoro Júnior, chega a negar mesmo a existência do arresto no direito romano e nega também que tenha existido o arresto no direito canônico. Por sua vez, Pontes de Miranda também diz que o direito romano não conheceu o instituto do arresto, mas prossegue dizendo o seguinte: o fato de eles não terem tido arresto não significa, mais além, que não existisse alguma forma de medida assemelhada que tenha servido às exigências da vida jurídica dos romanos. Bom, bem, essa posição adotada por Humberto Teodoro Júnior, silenciada por Lopes da Costa, acolhida com uma certa ressalva por Pontes de Miranda, vai na contramão do que opinam outros autores, por exemplo, Roca Sastre, um grande jurista espanhol, e depois dele, José Maria Rifás Soler. Esse último, Rifás Soler, chega mesmo a mencionar 2 institutos romanos que exercitariam a função do arresto. Um deles, chamado Sacramentum in rem. O segundo, a legis actio per manus injectionem. O sacramento in rem serviria especialmente para a apreensão de coisa, uma coisa própria. Embora, além de ser in rem, depois adiante se conheceria, numa ou noutra situação, o sacramentum in personam, que então consistiria numa apreensão pessoal do devedor. E já quanto à legis actio per manus injectionem, essa manus injectio era, sem dúvida, e aqui eu me valho da autoridade deste grande romanista, talvez um dos maiores seguramente, para não dizer o maior no século passado, que foi Álvaro Dors, que diz que essa medida, da manus injectio, servia para apoderar-se de um devedor que não pagasse, ou seja, um devedor inadimplente. Portanto, seria um arresto de caráter pessoal. Bom, aí estamos vendo. Havia 2 classes de arresto. O real, sobre coisas, res, ou seja, sobre, portanto, algo que não era pessoa. E aqui nós temos uma subdivisão possível, ou seja, temos um arresto real mobiliário, sobre imóveis, e um arresto real imobiliário, também chamado arresto predial, sobre bens imóveis. Mas além desse arresto real, tem uma segunda classe, que seria o arresto pessoal. Quando é que se dá esse arresto pessoal, por exemplo, hoje no direito brasileiro? Bom, quando se discuta cabível, não é? Porque o entendimento mais recente é que restringe o cabimento, pelo menos em algumas situações. A da prisão por dívida alimentar, e antigamente se falava na prisão do depositário infiel. Ou também podemos pensar no arresto pessoal, já não civil, esse primeiro seria o civil, o segundo é o pessoal militar, que então compreenderia a custódia dos militares, integrantes, ou seja, que nós chamamos de intranei, ou seja, parte mesmo da força militar em que se determina a custódia. Por exemplo, determina-se a custódia, a prisão, o arresto
de um soldado, de um cabo, etc., integrante da própria força militar, ou ainda o arresto da pessoa de um inimigo. E existe também o arresto militar real, ou seja, dos bens de um inimigo. É o que se chama normalmente de represália. E se estende, por exemplo, ao bloqueio pacífico. Lembram-se, senhores, do chamado bloqueio continental, realizado aos tempos em que Portugal, o rei de Portugal, a rainha de Portugal, Dona Maria, veio com a família real inteira, incluindo depois aquele que seria o nosso Dom João VI, para o Brasil, porque havia um bloqueio continental. Depois disso, nós tivemos ali aquela situação de Cuba, no tempo do governo norte-americano, de John Kennedy, com bloqueio imposto em virtude da crise da remessa de armamento para a ilha de Cuba. Pois bem, isso é matéria do direito internacional público. E de acordo com uma noção que foi emitida por um Instituto de Direito Internacional, isso já antes da primeira metade do século passado, as represálias são medidas coercitivas que derrogam as regras ordinárias do direito da gente, do ius gentium. E elas ocorrem quando um Estado adota essa medida, que é a medida de arresto, como vimos, em virtude de ilícitos praticados em seu prejuízo por outro Estado. Então, tenta impor a esse outro Estado o respeito ao direito mediante essa medida coercitiva. Bom, isso é do direito internacional. Para o direito brasileiro, vemos inicialmente adotada a instituição do arresto nas ordenações afonsinas, as primeiras ordenações, que são de 1446. E lá nessas ordenações afonsinas, no livro 3, já havia a indicação de que, quando houvesse uma demanda por uma dívida, por uma determinada dívida, para pagamento de uma dívida, e desde que o devedor fosse uma pessoa suspeita, assim que se diz nas ordenações, e que não possuísse bens de raiz, nem tivesse fazenda de bens móveis, ou seja, quando não... Hoje nós falaríamos alguém que tenha a ideia de característica de situação de insolvência, ou de não ter bens suficientes para responder por uma dívida, e é isso que aqui as ordenações de algum modo referem com a expressão pessoa suspeita, e desde ainda mais que houvesse alguma suspeita de que ele vai ausentar-se, ou está ausente, ou vai fugir, então o juiz poderia ordenar que esse devedor apresentasse ou fiador para a sua dívida, ou bens que fossem suficientes para fazer frente à dívida, ao pagamento, ao implemento da dívida. E se ele não apresentasse, então caberia o que se chamava então de socresto. Socresto é o nosso arresto. Socresto em qualquer coisa sua. Bom, essas ordenações figuraram algum tempo no Brasil, até que entraram em vigor as ordenações manuelinas. Essas ordenações manuelinas datam dos primeiros tempos do Brasil, de 1514, e a versão definitiva, 1521. Portanto, as ordenações afonsinas praticamente não se aplicaram no Brasil. Imaginemos que entre 1500 e 1514 foi pouquíssima aplicação do direito lusitano, que era nosso, o direito de conquista de Portugal, ao território brasileiro. Mas tanto as manuelinas, que entraram em 1514, com uma versão definitiva em 1521, e depois delas, as ordenações filipinas, que se deve ao talento deste grande imperador, que foi Dom Filipe II da Espanha, e Filipe I de Portugal. O mesmo Filipe II da Espanha é o mesmo Filipe I de Portugal. As Filipinas entraram em vigor em 1603. E lá também constava
que quando alguém é obrigado a satisfazer em juízo, mas não possui bens de raiz, então caberia o arresto de seus bens. No fundo, o que faz as ordenações filipinas, e também antes delas as manuelinas, trata-se aí de copiar a previsão que já havia nas ordenações afonsinas, ordenações editadas por Dom Afonso V. E adiante, essa mesma matéria, essa mesma previsão, tal como ela se encontrava nas ordenações, foi recolhida na célebre consolidação expedida pelo conselheiro Antônio Joaquim Ribas, que é uma resolução imperial datada de 1876, complementada, embora aí com as regras dos artigos 321 e 322 do Regulamento 737. Então, o Brasil imperial tinha já as indicações correspondentes aqui ao arresto. Muito bem. Como nós sabemos, em 1889, um golpe militar instalou no Brasil a forma republicana de governo. E menos ainda de um ano depois, isso ocorreu em novembro, né, de 89, em setembro seguinte, expediu-se um decreto, o 793, determinando que se adotasse no processo das causas civis em geral o regulamento 737, a que eu fiz referência, o regulamento de novembro de 1850, embora ali desse algumas indicações excepcionais. De tal sorte que o arresto se manteve aplicável já com a implantação da República, no final do século XIX, tal qual se previra nas ordenações, desde as ordenações afonsinas, passando pelas manuelinas, passando pelas filipinas, chegando à consolidação com o conselheiro Ribas e as regras do regulamento 737. Isso foi uma continuidade. É uma constante histórica apreciável com o advento da implantação militar no Brasil, da forma republicana de governo, a substituição formal das normativas já editadas do Império por leis ou decretos que reproduziam seu conteúdo. Ou seja, as leis eram boas, os conteúdos se julgavam boas. Os seus conteúdos foram mantidos pela República, mas se alterava a sua forma para dizer, nós somos os novos donos do poder e vamos, portanto, estabelecer leis nossas, ainda que com o conteúdo das leis antigas. Bem, depois nós tivemos aqui o interregno de códigos estaduais, de processos de vários estados, aliás, códigos, alguns deles de muito boa elaboração. Faremos aqui do Código de Processo Civil de Minas Gerais, o Código de Processo Civil de São Paulo, códigos muito bons. Então, naquele tempo, se observava mais de perto uma certa autonomia dos estados federados, né? O nosso regime federativo pretendia ser mais característico de uma certa autonomia dos estados, das antigas províncias. Então, isso tudo desapareceu. Em 1939, dá-se a elaboração de um Código de Processo Civil nacional. Então, desaparecendo a experiência estadual. E ali se arrola, nesse Código de Processo Civil, entre as medidas preventivas, o arresto dos bens do devedor, e exigindo o Código que houvesse uma prova literal, portanto, uma prova documental, textual, de dívida líquida e certa. E alguns outros supostos que estão indicados na mesma lei, ou seja, haveria necessidade de que, do estado de fato do litígio, da lide, emergissem receios de rixa ou de violência entre os litigantes, ou quando antes da citação se verificasse provável a ocorrência de atos capazes de causar lesões
de difícil ou incerta reparação, ou quando no processo não fosse possível a uma das partes produzir prova por não se achar na posse de determinada coisa. Então precisaria, por exemplo, realizar perícia em algum bem, ele não consegue obter a posse desse bem, então se determina o arresto. Era uma hipótese prevista no Código 39. Agora, o que se verifica no Código 39 é exatamente esse caráter preventivo do arresto. Tanto é preventivo e, digamos mais, acessório. Tanto é que o arresto vinha previsto num livro chamado Dos Processos Acessórios, para deixar bem claro a sua secundariedade, a sua acessoriedade ao outro processo principal. E era uma medida, portanto, preventiva. Diversamente do que ocorre com as medidas que são propriamente satisfativas, as medidas de execução ou de satisfação, a lei, portanto, não autorizava a alienação da coisa arrestada, nem a alienação da coisa arrestada, ou seja, a venda dela, nem atribuía, por meio do arresto, que o credor pudesse ter possessão definitiva dessa coisa. Era sempre uma situação transitória. A doutrina, aqui poderia invocar-se, por exemplo, entre outros autores, o nome desse grande jurista, civilista e processualista, que foi Carvalho Santos, que dizia que o arresto consiste apenas em retirar a coisa do poder do devedor, pondo essa coisa sob a guarda da justiça. Ou seja, havia uma apreensão, a justiça ficava com a coisa, apenas impedindo, era isto, visando a impedir que o devedor pudesse exercer uma disponibilidade dessa mesma coisa em prejuízo de seus credores. Também o grande jurista mineiro, que foi Lopes da Costa, afirmou, examinando o Código de 39, que o arresto é uma providência provisória, que se adotava na expectativa da providência definitiva. E qual a providência definitiva? A penhora. Então, o arresto é uma providência transitória, provisória, na expectativa, na espera de uma providência definitiva, que é a penhora. Então, por isso que dissemos no início da nossa exposição que o arresto é uma medida antecedente da penhora. Não é causa dela, mas é antecedente dela. E por isso Humberto Teodoro Júnior diz que o arresto ou embargo, que era a linguagem dos antigos praxistas, consiste numa medida cautelar de garantia de uma futura execução por quantia certa. Ou seja, portanto, uma função assecuratória de algo definitivo. Muito bem. Na próxima exposição, nós vamos tratar aqui, continuar tratando do arresto de garantia, mais especificamente para também verificar como hoje ele é tratado no Código de Processo Civil de 2015, que é o nosso código vigente, que substituiu o muito bom código de 1973, chamado Código Buzaide, código elaborado pelo saudoso ministro Alfredo Buzaide, um dos maiores juristas brasileiros de todos os tempos. Muito bem, eu quero, ao encerrar essa exposição de hoje, mais uma vez agradecer a professora Evelyn Valente, minha estimada amiga, a todos os que participam da audiência dessas explanações, agradecendo muito que nós tenhamos também podido mudar de plataforma. Como eu já esclareci em exposições anteriores, a transmissão ao vivo que se fazia por meio do Instagram, no final da tarde, né, por volta das 18h30, estava sendo, por assim dizer, acometida de várias interrupções. Isso porque eu moro aqui no estado de São Paulo, nas barrancas do Tietê, por assim dizer. No final da tarde, as pessoas voltam para casa e começam portanto, no local em que eu moro, começam a acessar muito a internet e aí o sistema não dá conta de tanto acesso. Daí a conveniência de nós passarmos para a gravação, embora eu, pelo meu gosto, eu prefiro por essa ordem.
exposições presenciais, em que eu possa ver o auditório, exposições, se não for presenciais, ao vivo, em que possa haver um contato, pelo menos por escrito, ou mesmo com intervenções orais dos assistentes. E, por último, essas aulas gravadas, exposições gravadas, que não tem remédio, como se diz, já está remediado. E eu ainda, por esses dias, devo gravar uma pequena exposição para o congresso que será realizado pela Arpei Goiana, no final de semana. Tive a honra de ser convidado e vou gravar sobre um tema importante e que seguramente será útil para a meditação, para os estudos daqueles que gostam do direito notarial e registral. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima exposição.